Amém, irmãos. Pedi para colocar, por favor, o slide novamente, tratar a pregação. Isso, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que me intrigou muito, principalmente durante a minha faculdade. Na verdade, acho que intriga até hoje em alguns aspectos, mas, enfim, exercendo ali a profissão como jurista, muitas vezes nós temos que lidar com a verdade. E uma das coisas que na faculdade nós lidamos é com perguntas filosóficas como essa, que é a verdade. Alguns poderiam perguntar, nossa, mas eu teria que colocar um O ali? Bom, vocês vão ver que eu peguei essa pergunta da Bíblia. Está na Bíblia essa pergunta. Está ali, eu pedi para que vocês abram já, em João 18, versículo 38. Mas a pergunta também que eu gostaria de já fazer para vocês é: será que é possível nós conhecermos a verdade? Dificilmente nós vamos imaginar que alguém goste de ser enganado. Bom, acho que ninguém aqui gosta de ser enganado. Se é uma pessoa mentirosa, pessoa que vai mentir para você, você não vai gostar. Você sempre gosta que as pessoas falem a verdade para cada um. Eu até coloquei agora que eu estou lembrando, coloquei ali a figurinha, né, de um advogado, com o juiz. E isso tem a ver muito a ver com o direito e com a pessoa que faz essa pergunta, que é uma pessoa, inclusive, ligada, era um pretor. Pilatos era um pretor, que era um tipo de juiz também, além dele ser governante, ali onde se encontrava, né, lá na Palestina. Mas a verdade, ela é tão forte que até os incrédulos querem, eles podem mentir, mas querem sempre a verdade do seu lado. E todos nós, né, digamos até com as nossas naturezas pecaminosas também, queremos isso. Se a verdade estiver do nosso lado, beleza, é isso que a gente quer. A gente nunca quer ser confrontado pela verdade, mas como servos de Deus nós temos que ser. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. E para vocês terem ideia de como os incrédulos também anseiam por isso, vou dar um exemplo na minha área, né, que existe um princípio da verdade real, princípio em busca da verdade real. O que é esse princípio? O juiz ele tem que se basear, não só o juiz, mas todos aqueles que fazem parte do processo, seja o advogado, o promotor, e buscar sempre a verdade. É óbvio que o advogado e o promotor muitas vezes não buscam essa verdade. Então o juiz ele tem que se ater mesmo. E ele inclusive pode ser penalizado se ele não se ater nas verdades que o processo está dando. Porque o julgador ele tem que entender que nessa busca pela verdade, ele, ainda mais na área penal, que é a área, digamos assim, mais complicada do direito, né? Vai influenciar na prisão. No nosso caso aqui a gente não tem pena de morte no Brasil, mas em outros lugares tem, como os Estados Unidos. No Marrocos eu acho que tem também, lá abaixo da África, salvo engano. Mas alguns países muçulmanos têm até, né? Se você disser que não crê mais em Allah, bom, também pode ser uma pena de morte. Mas enfim, você tem que dizer a verdade. Mas esse juiz ele tem que buscar crer nessa verdade, naquilo que está sendo dito ali, fazer a apuração dos fatos, para que a penalidade devidamente seja aplicada segundo aqueles fatos que foram apresentados. Então é isso. Bom, a verdade ela é algo, como nós já vimos nessa pequena introdução, que todo ser humano ele busca, ainda que ele seja contrário a ela. E aí, lendo essa passagem de Pilatos, gostaria que alguns irmãos lessem, por favor, João 18, 38, por favor. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Exatamente, obrigado. Então Pilatos ele faz ali uma análise, né? Ele é cínico em perguntar o que é verdade. Provavelmente, por que Pilatos fez isso? Alguns estudiosos dizem que como Pilatos chegou nesse, digamos assim, na elite ali da governança, né, ali até da Palestina, provavelmente ele teve que muitas vezes ocultar a verdade. E nós sabemos que uma meia verdade é uma mentira. Então por isso que a verdade é relativa. Os sofistas gostavam muito de relativizar a verdade. Sofistas, só para vocês entenderem, irmãos, os romanos foram muito influenciados pela cultura grega,
E a cultura grega, ela tem um viés muito forte de você relativizar as coisas. Até hoje nós relativizamos as coisas. Quantos pregadores relativizam muitas verdades que são bíblicas, né? Vocês devem conhecer algumas pregações que não é bem assim que a gente deve apresentar, talvez isso aqui. É lógico, temos que olhar o contexto da época, mas aplicar aquelas verdades que são universais, que até hoje devem dar continuidade. Da mesma forma, a cultura grega que trouxe isso para o Ocidente, influenciou, e inclusive Pilatos, ele diz, nessa pergunta, ele ilustra, vamos dizer assim, tudo isso, esse pensamento filosófico, em que os sofistas que trouxeram. Platão, pelo incrível que pareça, era um dos que buscava a verdade, ainda que tenhamos muitas questões ali, enfim, não é porque ele falava uma coisa que é parecido com o que a Bíblia diz que significa que seja a verdade absoluta. Mas ele era um dos que era contrário a isso. Mas o que eu quero dizer quando a gente faz esses dois links de dois filósofos? Eu não vim aqui para falar de filosofia não, tá, irmãos? Que naturalmente a gente fala nessa introdução. Mas até mesmo entre os filósofos, isso que eu quero deixar para vocês, entre incrédulos, existe essa pergunta de existe uma verdade absoluta ou não? Os sofistas vão dizer que não. Dê para mim uma frase que eu vou relativizar tudo. Já Platão já dizia que havia sim uma verdade absoluta, embora ele não soubesse da verdade absoluta. Ele buscasse só apenas no seu conhecimento. Nós vamos ver que Pilatos ele tinha conhecimento já da verdade. Está até no versículo anterior, por isso que a gente vê que é uma pergunta cínica. Eu entrei nesse versículo. Está aqui, perfeito. Antes disso, então, João 18:37. Gostaria que outro irmão lesse, por favor? Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Então, a fim de dar testemunho da verdade, ou seja, você vê como Pilatos estava sendo cínico, porque a resposta veio anterior a essa pergunta. Ele já sabia ali que existia a verdade. E ele poderia ter, buscado conhecer mais da verdade, porque a pergunta não deve ser o que é a verdade, mas quem é a verdade, onde nós devemos nos alicerçar da verdade. E Jesus é a verdade. Então, seguindo, nós vemos que em João 14:6, o que Jesus fala? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós, irmãos, seja Platão, seja os sofistas, seja os jacutinguenses, seja os cariocas, seja os pataxóis, seja os africanos, todos nós precisamos conhecer a verdade. E o nosso objetivo é apresentar a verdade para o mundo. E Jesus é essa verdade. Então nós não precisamos temer quando apresentamos que Ele é a verdade. E baseado no quê? Na sua palavra. A sua palavra está aqui até hoje para que nós possamos conhecer mais dessa verdade e apresentar a todos. E seguindo nessa linha, eu gostaria de fazer um acróstico com os irmãos. Um acróstico da verdade, né? Daquele que é a verdade. Quem aqui pode explicar quem é acróstico? Quem aqui sabe o que é acróstico? Jonas. O grupo está apresentando alguma situação, cada palavra inicial representa algo que você vai escolher para ser falado. Perfeito, isso mesmo, João. Obrigado. Então é maravilhoso que... aí, a palavra... Exatamente. Então, lá em Peniel, fiz tudo e achei muito legal o acróstico. Eu me identifiquei muito com essa forma de trazer a palavra de Deus. E, bom, primeiro eu gostaria de falar sobre essa verdade, que a verdade é vida. Acabamos de ler o que? Ali em João 14:6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é a vida, Jesus é a vida, Ele é a verdade e a vida. E gostaria que alguém abrisse ali, para mim está difícil, João 8:12. Quem poderia ler, por favor? Jesus é autor da vida e da nossa fé.
segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Exatamente. Quem segue Jesus, quem segue a verdade, não vai andar nas trevas, mas vai ter a luz da vida. Eu gostaria de já fazer uma pergunta para os irmãos. Estamos compartilhando a luz da vida, que é Jesus, para todos? Para aqueles que estão ao seu redor? Para aqueles que trabalham com você? Para aqueles que, enfim, seus familiares? Como você tem demonstrado essa luz? Será que estamos sendo egoístas com aquilo que nós temos de conhecimento bíblico? Estamos só colocando os nossos corações, ou estamos realmente repetindo isso para todos que estão ao nosso redor? Estamos realmente sendo sal e luz? E isso é muito importante, irmãos, porque se Jesus é vida, se Jesus é verdade, as pessoas têm que conhecer. Seja aqui, volto a dizer, seja na África, seja onde você estiver. Busque ver isso também com seus familiares. Será que nós temos realmente mostrado para os nossos familiares que Jesus transformou a nossa vida, já que Ele é verdade? Porque a verdade é vida, então, naturalmente, não é mais a nossa vida, é a vida de Cristo que habita em nós. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, que possamos pensar um pouco sobre isso, como tem sido a operação do Espírito Santo, né? Como Jesus tem modificado a sua vida e como você tem sido sal e luz nesse mundo. Já indo para o próximo, a letra E. A verdade, ela demonstra empatia. Gostaria que alguém abrisse em Hebreus 4,15, por favor. Quem achou pode ler. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Então Jesus, Ele se compadece de todos nós. E Ele sabe aquilo que você passa. Não há luta que Ele não esteja à frente. Basta você orar para Ele, você deixar conduzir. Inclusive em Libras, né? O sinal de empatia é assim? Pode fazer. Assim é o sinal de sentir. Então, empatia é assim. Eu sinto que você sente que eu sinto. Então, estamos também tendo essa empatia com nossos irmãos, assim como Jesus tem, Ele se compadece conosco. Será que nós também buscamos ver isso? Querer saber mais da necessidade do outro, querer orar mais, querer ajudar mais? A capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, de buscar sair da nossa bolha, de acharmos que tudo foi feito quase como posso dizer isso? Uma situação de, não é esquizofrenia, mas no sentido de todos contra você, e você acaba não firmando somente na sua bolha e achando que não deve se importar com outros. Bom, nós temos que buscar ajudar o outro. O que eu quero dizer também, quando a gente vê exemplos ali na Bíblia, no caso do fariseu e do publicano, o fariseu, o que ele se achava? O melhor de tudo. Ele vinha aqui na frente, orava, praticamente olhava para o publicano e falava: esse aí já vai para o inferno, mas eu estou aqui para ir para o céu. Será que nós estamos também fazendo a mesma coisa? Ou estamos realmente compadecendo, olhando para o publicano e vendo ele, o que eu posso realmente, qual a empatia que eu posso ter para esse irmão? Será que eu posso ajudar em algo? Será que eu posso levar o evangelho para ele? Porque na verdade o fariseu mostrou que ele não tinha o evangelho, o publicano tinha. Porque o publicano ele se via como medíocre, ele se via como nada. E ele realmente sabia que somente Deus poderia transformar a vida dele. Irmãos, que possamos refletir sobre isso. Ser empáticos é isso. Outra forma também é no caso do bom samaritano. Ele não tinha título de sacerdote, né? Não tinha qualquer outro título, na verdade, era pelo contrário, samaritano. Era alvo de perseguição dos judeus. Mas ele se colocou no lugar do outro quando viu, no meio lá do caminho, e procurou alojá-lo e procurar sentir aquilo que aquele homem sentia, até pagando, né, a hospedagem daquele homem, enfim, ajudando. Como irmãos é a mesma coisa. Como irmãos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Isso aqui é uma família. Família para isso.
Nós temos que entender que a família em Cristo é isso. Que possamos pensar sobre essa capacidade de colocar no lugar de outras pessoas. Também em casa, como isso tem sido refletido? Será que temos paciência com nossas esposas? Será que nossas esposas têm tido paciência conosco? Também para não colocar a sardinha só, né? Será que com os nossos filhos ainda, né, vou ter esse privilégio? Mas como é que tem sido esse processo? Será que nós realmente estamos buscando honrar e glorificar a Deus com as nossas vidas e de forma a entender o outro, ou apenas só jogar, com todo respeito aqui a forma que eu vou falar, jogar na cara do outro aquilo que deve ser feito? Devemos exortar, mas exortar como? Inclusive vou chegar lá. Enfim, essa é a nossa responsabilidade. Indo para o terceiro, a verdade. A verdade, ela exige renúncia. Gostaria que um irmão abrisse em Lucas 14:33, outro em Mateus 16:24, por favor, e outro em Tito 2:12, está ali na tela. Pode ler quem achou, tá? Assim, pois, qualquer de vós que não denunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amém. Agora Mateus, só me engano. Mateus 16:24, quem achou pode ler. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Por último, Tito 2:12. Ensina a confiar a piedade, a fé inconfundante e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa época. Irmãos, não tem como você observar a verdade e não ser confrontado por ela. E com certeza um desses confrontos é a renúncia. Teremos que renunciar a alguns prazeres, teremos que renunciar a alguns pensamentos egoístas e teremos que lidar com isso. E quando você faz uma renúncia de algo, você vai se dedicar automaticamente a outra coisa. No caso, ao nosso amado Senhor Jesus mesmo. Naturalmente nós vamos nos dedicar mais. Mas aí que vem a questão, a renúncia é mostrando a sua prioridade. Se a sua prioridade é satisfazer aquilo que está dentro de você, a sua vontade, você naturalmente não está renunciando. Você está dando prioridade àquilo que é a satisfação do seu próprio ego, seu eu, daquilo que realmente te envolve mais. E isso significa que você não está colocando Deus em que lugar? Não como prioritário, você está colocando Deus afastado da prioridade. Prioridade, infelizmente, né, eu acho que ultimamente, e eu lido com isso às vezes, porque eu trabalho em alguns ministérios diferentes, às vezes é até difícil nós sabermos o que é prioridade. A gente sempre coloca prioridades, né? Mas prioridade é aquilo que vem primeiro, né? A priori, aquilo que realmente deve estar em primeiro lugar. E a renúncia é isso. A renúncia é você colocar, não a sua vontade em primeiro lugar, mas aquilo que é de Cristo. O quanto nós temos colocado a vontade de Cristo em primeiro lugar na sua vida. Que não seja feita a sua vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Como é que nós temos observado esse versículo? Que Jesus falou, lógico, eu fiz aqui coloquei em semelhança, né? Só para parafrasear aí para a gente, mas como você tem agido diante disso? Então temos colocado Deus em que lugar? O que você tem renunciado, que deveria estar renunciando? Que nós nos perguntemos sobre isso. E logo depois da renúncia, e aí vem, eu já até falei um pouco sobre a dedicação. Quando você renuncia a algo, você naturalmente vai se dedicar a outra coisa, você vai se dedicar mais a Cristo. Então, a verdade, ela faz com que tenhamos mais dedicação. E todos nós temos que renunciar mais mesmo para nos dedicarmos ao nosso Deus. Agora, quanto nós temos dedicado a propagar o Evangelho? Bom, isso também tem a ver com a empatia. Porque, irmãos, quando você se compadece de outras pessoas, assim como Jesus se compadece de você, você está realmente querendo anunciar o Evangelho para essa pessoa. Você está querendo se dedicar à obra de Deus. E se compadecendo no sentido de sentir o que aquela outra pessoa vai. Aquela outra pessoa está indo para o inferno, mas não, é um amigo meu, é um familiar, eu quero me dedicar a evangelizá-lo, eu quero orar mais por ele, eu quero realmente me dedicar entendendo que Deus vai ajudá-lo,
a entender a verdade também, assim como eu entendi um dia, como essas escamas caíram. E gostaria que alguém lesse Colossenses 3, 23, não sei se alguém já abriu, Colossenses 3, 23 e 24, por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que está servindo. Amém. E, meus irmãos, a dedicação, ela não tem a ver com aquilo que você faz. Você não é o Billy Graham, que vai estar pregando para multidões, mas nem por isso o seu ministério é menos relevante. Existe um caminho único em cada vida aqui, eu não tenho dúvida disso. Seja no trabalho, seja pelo seu ministério, pessoas únicas que vão passar pela sua vida, não vão passar pela vida do pastor Pércio, não vão passar pelo Joãozinho, pela Raíssa, Gustavo, mas também vão ter pessoas únicas que vão passar só através da vida deles. E eles têm que se dedicar à obra do Senhor e lembrar que não é para aparecer para todos. Irmãos, olha, hoje preguei para não sei quantas pessoas. Não, às vezes é aquele trabalho de formiguinha mesmo, que ninguém vê, esse é o melhor de todos, aquele que ninguém vê, que é para Deus. E é isso que está sendo falado nesse versículo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, não façamos as coisas para os outros verem, mas porque Deus vê, e Deus conhece o seu coração. Amém? Que Deus realmente abençoe a vida de vocês, vocês entendam isso. Estive lá no Rio, e um líder chegou para mim e falou assim: Rafael, estou tendo dificuldade de pregar, eu dei meu lugar no domingo para pregar, quando a igreja está cheia, e falaram para eu pregar na quinta. Eu falei, tá bom, amém, está pregando na quinta? Não, está indo pouca pessoa na quinta-feira. Eu falei, poxa, mas você tem noção que algumas realidades, como na África, principalmente em contexto no norte da África, provavelmente eu e a Agnes, se nós formos para lá, né, mas também no sul também, mas vamos colocar no norte da África, contexto muçulmano, onde só tem 0,1% do evangelho lá. Você acha que eu vou pregar para quantas pessoas? Se tiver uma pessoa no ano, irmão, eu já vou dar glória a Deus. Vou dar glória a Deus que Deus despertou uma pessoa para conhecer a verdade. E eu falei com esse irmão e desafiei ele, e ele pôde acordar. E ele falou, Rafael, a verdade, não importa as pessoas, eu tenho que me dedicar, não olhando para os homens, mas às vezes acontece. Eu estou falando desse irmão especificamente, mas ele é pecador como eu. Isso pode acontecer comigo naturalmente amanhã. Isso acontece com as pessoas. E é por isso que nós temos também que trazer a verdade agora, para sempre lembrá-los daquilo que importa. O que importa não é ser um ministério de relevância, porque todos são relevantes. O que importa é aquilo que Deus faz através da sua vida. Se é para 3 pessoas, se é para 4, amém. Glória a Deus. Se é para uma, glória a Deus. A gente, inclusive, irmãos, a gente nem sabe aquilo que pode acontecer com só uma pessoa. Eu gosto sempre de falar que o papel da igreja local, não só no envio, mas que vocês são luz aqui, quantos missionários podem nascer do fruto da sua evangelização? Vocês já pararam para pensar nisso? Vão estar podendo contribuir com o avanço do evangelho no mundo, não só aqui em Jacutinga, que também é muito importante, mas é isso, vocês possam ter essa, assim como eu procuro sempre olhar para essa palavra e lembrar disso, que não, o ministério não é para mim, o ministério não é meu, eu gosto de participar da missão de Deus, e não da minha missão, porque se for a minha missão, já está errado. Nós temos que participar da missão de Deus. O ministério não é nosso, mas é de Deus. E temos as nossas responsabilidades aqui, lógico. E agora vamos para o próximo, para não se estender mais, Bom, essa é a palavra, o amor. Né? A verdade é o próprio amor também. A verdade dói, mas é o amor também. E muitos gostam de enfatizar muito essa tecla. Não, Deus é amor. Quantos já ouviram, né? Quando você vai falar com um incrédulo e tal, pregar a palavra do Senhor. E, enfim, gostaria que alguém lesse João 15, pode ler do verso, mesma pessoa, verso 10 ao 12. Eu coloquei aí separado, mas é o 10 ao 12. A pessoa que achou pode ler, por favor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo
seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Então, para estarmos alinhados com a verdade, nós temos que permanecer no amor de Cristo. Então, aí vocês veem que tem tudo conexões: empatia, dedicação, renúncia, tudo focado no amor de Cristo. O amor de Cristo é crucial. E esse mesmo amor que Ele sente por você, nós também devemos sentir um pelos outros aqui. Amar nossos irmãos, ainda que tenhamos pensamentos diferentes, ainda que um tenha uma posição política diferente de você, isso não importa, meu irmão. Não importa mesmo. Lá no céu você vai rir disso. Mas que possamos realmente estar alinhados com aquilo que é o amor de Cristo, porque é isso que nos une. Né? Agência missionária, quando somos, né, um é da Novas Tribos, outro da MIAF também. Mais importante que isso, inclusive o preletor que esteve lá, agora recente, ele bateu muito nessa tecla, de lembrarmos que se um é da igreja X, outro é da igreja Y, um é da agência X, outro é da igreja Y, o que nos une é sermos irmãos, filiados em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Somos todos filhos de Deus pelo amor de Cristo Jesus, e por isso amai uns aos outros. A verdade nos confronta para isso. Também amar nossas esposas, assim como Cristo amou sua igreja. Será que estamos amando as nossas esposas assim como Cristo tem amado? Serve também para a esposa com o marido, mas o versículo é esse, né? Então a gente tem que falar isso. Mas então que possamos ter como luz essa verdade que espelha o amor. Vamos para o próximo. A verdade é dolorosa. Ela é dolorosa, a verdade, eu diria que é até dura às vezes, porque ela nos confronta e ela faz com que tenhamos dor. Gostaria que o irmão abrisse também Gálatas 2,14. Agora já estamos chegando realmente no final. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, desculpa, ia falar irmão, é que o Joãozinho estava lendo, mas a verdade é assim. A palavra de Deus, ela nos constrange. E Paulo, que esse episódio aqui, rapidamente falando, foi quando Pedro estava ali com alguns judeus e ali ele não tentava se reunir, ele estava encontrando com os judeus, estava negando, digamos, aquilo que ele fazia com os gentios, aquilo que ele sabia que era verdade, e fazer em comunhão com os gentios. Por quê? Nós sabemos que a tradição judaica é de não comer determinadas carnes, de respeitar alguns ritos, etc. E Pedro, quando estava com os judeus, eu faço só isso. E aí quando estava com os gentios, falava: não tem problema não, é isso aí, Deus já tinha me revelado também. Só que ele estava virando duas pessoas em dois locais diferentes. E Paulo repreende Pedro. E lembrando que Paulo, irmãos, veio bem depois de Pedro. Pedro andou com Jesus, né, face a face ali, quando Jesus estava encarnado. Mas mesmo assim, eu não quero que a gente olhe aqui para a repreensão só de Paulo, mas olhamos para Pedro. Por incrível que pareça, que teve essas duas caras, que oscilou, vamos dizer, nesse entendimento ali, tentando ser um político, né? Quando estou com os judeus faço de uma forma, quando estou com os gentios faço de outra, e até negando alguns gentios quando eles se aproximavam dos judeus, para não estar da mesma comunhão com eles. Mas Pedro foi humilde, e meu irmão, precisamos de humildade. Não é só o pastor que deve nos repreender, temos irmãos que podem nos repreender também. Se for pela palavra de Deus, pode ter certeza, o irmão pode repreender com tudo, e devemos ser humildes e colocar isso nos nossos corações. Então, que sejamos constrangidos por essa verdade, porque é verdade bíblica. Se você está indo contra aquilo que está na Bíblia, você deve ser sim repreendido. E é bom que sejamos repreendidos, assim como Pedro foi, porque o ambiente também foi transformado para a glória de Cristo. Então, todos puderam amar uns aos outros. E se algum irmão fala de você mal? Poxa, Rafael, mas tem gente que fala... Vou falar uma frase do irmão Spurgeon. Quem aqui não conheceu o pastor Spurgeon? Ele tem uma frase para mim que me marcou.
Eu tive que ser constrangido com essa frase e melhorou muito as minhas coisas. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Então, meus irmãos, você é um pecador miserável. Desculpa falar isso, mas é verdade. Eu sei que você mostra para todo mundo aqui que você é bonzinho, que você tenta andar segundo a graça de Deus, e glória a Deus, que Deus está te transformando. Mas você é um pecador miserável. Então, se falarem de você, não fique ofendido. Lógico, busque falar com aquele irmão, enfim, aí deixa com o pastor aí a questão doutrinária, como proceder nisso. Está lá em Mateus, né, pastor? Mas procure sempre se lembrar disso, que não devemos nos importar tanto com a nossa imagem. É óbvio, procure fazer coisas conforme a palavra de Deus, tá, irmãos? Não é chutar o balde, mas também possamos aceitar. E já indo agora para o final, terminando, a verdade ela é eterna. E o Salmo 117 está ali. Gostaria que todos nós, vamos ler juntos? Por favor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Irmãos, a verdade do Senhor dura para sempre. Você pode se firmar nessa verdade, você pode anunciar essa verdade com extremo vigor. Mas pessoa lá do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, seja lá onde você estiver, ele não crê em Cristo, tem que ir com um jeitinho, né, Rafael? Não é bem assim? Não, ela é eterna. E talvez você esteja perdendo a oportunidade se você não fizer isso. Confie no Senhor, confie na palavra dele, porque ela é eterna. Jesus é eterno, ele mesmo diz, né, para todas as nações louvar, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Essa verdade é eterna. Você pode se apossar disso e levar esse testemunho para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Amém? Então, observemos a verdade que nos foi revelada e já podemos usufruir da bênção eterna de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a vida dos irmãos. Jesus os abençoe. Vamos finalizar com uma oração. Existe algum aviso para dar? Os mesmos que a sua esposa deu, então, amém. Obrigado, Agnes. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa reunião, pela sua palavra, Senhor, que tem nos constrangido. Que a verdade habite nos nossos corações, possamos caminhar junto de Ti e olhar somente para Ti, Senhor. Não façamos as nossas vontades, mas sejamos parecidos, imitadores de Cristo, possamos nos firmar nisso. Assim nós te agradecemos por mais esse domingo, também por todos os outros que virão. Possa estar abençoando as nossas vidas nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.